Olá! Manchas de óleo que começaram a aparecer no início de setembro já foram observadas em mais de 2.000 quilômetros do litoral nordestino. Na última sexta-feira, autoridades anunciaram que o principal suspeito pelo vazamento é um cargueiro de bandeira grega que se abasteceu no porto de José, na Venezuela. O governo não sabe precisar a quantidade de petróleo que atingiu a costa brasileira, mas o que se sabe é que a diversidade marinha está em risco. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade decidiu suspender temporariamente as visitas de turistas ao Parque Nacional Marinho de Abrolhos, na Bahia. Mas o que nós aqui no estado de São Paulo temos a ver com isso? Que reflexão esse episódio nos traz? Já dá para pensar em algumas lições, responsabilidades e outras consequências? Estas e outras perguntas serão respondidas pelos convidados do Questão de Ordem de hoje, que conversa com a professora Márcia Brandão Carneiro Leão, especialista em Direito Ambiental da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui de Campinas, também com o advogado ambientalista Augusto César Silva Santos Gandolfo e o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Socini, do PV. Sejam todos bem-vindos. A primeira pergunta, depois a gente vai falar sobre, de um modo geral, mas quando a gente discute aqui em Campinas, uma cidade do interior de São Paulo, o que cada um de nós temos a ver com isso? Doutora, seja bem-vinda novamente. Oi, muito obrigada, viu, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de cumprimentar os parceiros aqui de conversa. Nós temos muito a ver com isso, porque somos consumidores de combustível, né? Indiretamente somos responsáveis por essa circulação de petróleo no mar, assim como outros países também. A responsabilidade é nossa, portanto, é nossa responsabilidade também nos preocuparmos com a maneira como esse transporte é feito, de que forma está regulado aqui no país o transporte de petróleo, se existem instrumentos internacionais que prevêem alguma responsabilização, como esse transporte acontece e como é possível evitar esse tipo de dano, né, de ocorrência. Tá certo, então, doutor Gandolfo, seja bem-vindo ao nosso programa. Para o senhor, o que nós, aqui no estado de São Paulo, temos a ver com isso, já que, como se diz, mais de 2.000 quilômetros da nossa costa brasileira já tem mancha de óleo? Que é lamentável, né? Poderia ser mitigado isso. Bom, primeiro, né, queria agradecer ao Rossini, à professora Márcia. E eu, antes de tudo, gostaria de fazer uma homenagem a algumas pessoas, porque se eu estou aqui, eu devo a essas pessoas, né? O Rossini é um grande amigo, a homenagem dele é sempre, mas eu gostaria de lembrar do Major Pedro Beraldo, que foi fundador da PROESP, da Sociedade Protetora da Diversidade das Espécies, do Paulo Afonso Leme Machado, que foi meu professor, e do meu sócio Renato Guimarães Júnior, já falecido, com quem eu aprendi muito. E de alguma forma, a gente sempre fica emocionado de lembrar dessas pessoas que fazem parte da vida da gente também, né? Sim. E como está fazendo parte da vida nossa, de campineiros, de paulistas, desse acidente que acontece pertinho da gente, na realidade, né? Porque as consequências serão notadas mais brevemente para nós. Há uma suspeita que o óleo pode chegar até a nossa região litorânea, Rio de Janeiro, São Paulo, ou até descer. Não se sabe porque não se tem ideia da quantidade, a magnitude do desastre. A legislação brasileira fala em incidente, mas não fala em desastre. Mas a professora Márcia lembrou do consumidor, eu queria lembrar do cidadão. Eu acho que a nossa função de cidadão, os nordestinos estão fazendo a deles. Estão sendo voluntários, está até demais, e colocando em risco a própria vida, né? Mas eu queria, assim, resgatar do consumidor conjunto com a cidadania. O nosso é cobrar também, exigir que as autoridades tenham o seu compromisso colocado em prática, ações. E isso é possível que façamos. Mas eu gostaria de recordar algumas coisas que antecederam esse acidente. 3 situações, sim, brevemente. Uma foi na Grã-Bretanha,
nas Ilhas Sicílias, ela teve um acidente em 67 com um petroleiro de grandes proporções, derramou 117 mil toneladas de petróleo porque ele encalhou. Em 67, esse foi um acidente que vai mudar o curso dos enfoques, como você tecnologicamente evitá-los ou enfrentá-los. Teve um acidente no Alasca, em 79, com um petroleiro, que também dizimou a fauna, a flora, e também o do Golfo do México, que foi em 2010. Esse do Golfo do México, são 3 acidentes que marcam a humanidade, mas aquele que faz a transformação tecnológica das convenções internacionais, o do Alasca, que abalou a presidência americana, que era da Exxon, né, que é uma empresa americana, e do Golfo do México, uma empresa inglesa, a Bristol Petroleum, que despejou 507 milhões de toneladas no Golfo do México por 3 meses. Era um poço que explodiu, morreram os 11 funcionários e ela não conteve o vazamento. Aquela comparação que o presidente da Petrobras fez com o Golfo do México, eu espero que ele refaça, porque eu espero que o Nordeste não tenha, porque os 4 estados americanos atingidos, e o Rossini sabe disso, a Louisiana, Mississippi, Flórida e o Alabama, eles tiveram mares de petróleo. Isso, recentemente, em 2015, é que saiu a condenação da justiça americana em termos de dinheiro, porque a questão ambiental... Isso não volta, sempre, né? Como dizia um amigo professor, falava, as vitórias ambientais são passageiras, mas as nossas derrotas podem ser definitivas. E, ao todo, a condenação é de 20 bilhões e pouco, mais 53 bilhões que a BP, Bristol Petroleum, pretende reparar. Ou seja, da ordem de 70 bilhões. Espero que o presidente da Petrobras refaça os seus cálculos. Eu espero que a gente consiga minimizar os danos no Nordeste e não sejam iguais àqueles. Tá certo. Então, e agora, seja bem-vindo, vereador Rossini. Hoje a gente vem falar de novo de uma questão dura aqui para o nosso país. Na sua visão, vereador, o que nós temos a ver com isso? Bem, primeiro, cumprimentar a professora Márcia, doutor Gandolfo, você, Mirna, todos os telespectadores da TV Câmara. Assim, a professora Márcia falou, nós somos cidadãos, somos consumidores, na verdade. O Gandolfo falou cidadãos, consumidores de petróleo, mas somos consumidores de pescados, né? Sim. Também, né? De frutos do mar, né? E isso pode afetar também a nossa alimentação. Mas, até pelo princípio da solidariedade, a gente tem que estar solidário com a população diretamente afetada no Nordeste, principalmente quem vive da pesca, do turismo, né? Então, eu acho que a nossa responsabilidade é no sentido de, como brasileiros, inclusive, se entristecer e se manifestar, se mobilizar, porque para que eventos como esse não se repitam, né? Acidentes, por mais precaução que você tenha e adote medidas e tal, às vezes acontecem, né? Mas como enfrentá-los é que a gente precisa estar preparado. Eu acho que a nossa tarefa, mesmo estando aqui à distância, é compreender esse fenômeno, porque aconteceu no Nordeste, mas ele podia estar numa região mais próxima da gente. Podiam ser as praias paulistas, né? Nós temos, nós temos aqui refinarias, nós temos portos, quer dizer, a gente tem que estar atento com relação a isso. Agora, a gente tem que saber como enfrentar uma situação dessa. Mas a gente está sabendo, porque até agora cada hora vem uma notícia, cada hora vem uma informação. Na visão de vocês, a condução disso tem sido feita de modo adequado? Olha, vou dar um pouco a minha impressão, fruto aqui daquilo que eu tenho acompanhado pelas mídias, porque esse é um assunto realmente que a gente tem que estar atento. Mas especialistas, pesquisadores, técnicos, pessoas ligadas às universidades, primeiro criticam a omissão do governo no sentido de não adotar o Plano Nacional de Contingência para essas situações, que foi criado lá em 2013. Na verdade, são um conjunto de protocolos que define quais medidas, que órgãos envolver,
como você se preparar para enfrentar um acidente como esse. E até hoje, que me parece, o governo não acionou esse plano de contingência. Tem adotado medidas, assim, meio que aleatórias, mostrando o que está tentando fazer, e adotou tardiamente. A primeira atitude que a gente viu pública do governo foi tentar encontrar culpados numa grande conspiração contra o governo, que era a Venezuela, Greenpeace, etc. Mas, assim, desviando um pouco o foco e deixando de agir. Quer dizer, esse retardo nas ações é que está agravando também parte das consequências dos problemas. Certamente, muito do que está acontecendo poderia ser evitado e certamente minimizado se o Brasil tivesse assumido a sua responsabilidade. Quando eu falo Brasil, governo brasileiro, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, no momento oportuno. Essa é a grande crítica que a gente faz. Parece ser que as mudanças que foram feitas a partir do novo governo, adequadas ou não, elas desarticularam o sistema, né? Existia um conselho específico para trabalhar com esse plano nacional de contingência. Ele foi extinto junto com uma série de outros conselhos que contam com a participação da sociedade civil. E não foi recomposto, né? E essa circunstância nos pega de surpresa. O fato de não se colocar o Plano Nacional de Contingência em ação, né, é muito grave. Ok, você não pode refazer esse conselho, mas algumas instruções básicas dentro do plano podem ser seguidas. O que é preciso a gente destacar é que cada um dos atores que está trabalhando, que conseguiu ter acesso à tentativa de solução do problema, merece todos os elogios, né? O que a Marinha está fazendo, ela está se esforçando tremendamente. É uma instituição muito séria, que ama o mar. Eu tive o privilégio de conhecer alguns militares da Marinha, né? São conhecedores de meio ambiente, mas esse tipo de situação sem articulação e sem um plano, sem participação, sem um conselho atuante, tem muita dificuldade de funcionar. Mas aí a minha pergunta, a gente fala do governo federal, claro que ele é o maior articulador. Os governos estaduais, eles não têm, no caso, como é um território, digamos, que é sob jurisdição da federação, eles não têm como se articular nesse sentido? Eles precisam aguardar o governo federal também? Olha, Mirna, é uma boa pergunta, porque, como o Rossini estava falando e a professora estava lembrando, o Plano Nacional de Contingência de Incidentes por óleo em áreas marítimas de jurisdição brasileira, que é esse o nome para o PNC, ele começa lá em 2000. Verdade. Com a Lei 9966. Ela vai estabelecer uma série de situações, escrever o que é isso, que é aquilo, e critérios de riscos, de A a D. Alto risco A, o D, baixo risco. Você lembrou bem, o Plano Nacional de Contingência, mesmo como o Rossini estava cobrando, e como a professora delineou, envolve a União, o governo federal, envolve os estados, envolve o IBAMA, as secretarias estaduais e municipais de meio ambiente, as universidades, envolve a Defesa Civil, Forças Armadas, envolve todos, porque embora a lei fale de um incidente, é algo sempre grave quando acontece no mar. Você lembrou, a professora lembrou São Sebastião, né? Que houve um acidente no litoral paulista. Aliás, o litoral paulista e o Rio de Janeiro, que mais índices de acidentes com petróleo existem. E se é uma companhia especializada em acidente de petróleo, é a CETESB. A pergunta é, a CETESB foi chamada? Não. Então, quer dizer, a cooperação que o Rossini estava lembrando da solidariedade, o Plano Nacional de Contingência é uma grande solidariedade entre organismos. Petrobras, inclusive, a Transpetro é especialista em resgate de óleo e alto mar. E próximo também. Ela está atuando? Essa é a pergunta.
O que acontece? Esse plano, ele decorre de um acordo internacional do qual o Brasil faz parte e que foi internalizado em 1998, que é um acordo para preparo, resposta e cooperação em caso de poluição. Ele obriga que os países tenham planos de contingência exatamente para ele poder funcionar adequadamente, para que essa ajuda internacional e essa cooperação internacional possa acontecer. Né? Se o plano não é colocado, a gente não tem essa articulação nem internacional. Exatamente. Essa articulação internacional está sendo feita por fora, espontaneamente, a partir de constatação da sua conveniência ou não. Não estou dizendo que não é importante, né? Que não seja importante que essa cooperação internacional aconteça, mas ela já está prevista nesse plano de contingência. Brasil... E ela tem que estar inserida num conjunto de ações articulado. Perfeito. Para poder funcionar. Agora, a responsabilidade dos estados também é patente. Eu acho que os governadores têm se mobilizado. Aliás, o Ministério Público dos estados, inclusive, é que tem acionado na Justiça o governo federal, a União, os órgãos, para cumprirem o Plano Nacional. Até porque os estados podem se articular muito bem, os municípios podem se articular, mas chega uma hora que eles precisam de dinheiro para colocar. Tanto isso que eu ia perguntar agora. Alguns já estão declarando situação de emergência justamente para poder receber esse dinheiro. E para poder fazer compra sem licitação, uma série de situações. Que eventualmente aí a gente, quando as coisas acontecem, a gente se aprofunda, né? Sim. Nos temas. Eu não sei se essa destinação já não ficaria mais ou menos automática, se já não teria um caminho da federação para os estados, para essas unidades. Aí isso eu não saberia informar no momento. Mas me parece que o plano envolve isso. Então, o plano estava previsto, ele foi desativado, foi extinto, como tu lembraste. Não, o conselho foi extinto. O plano é uma lei, né? Tá? Sim, mas o plano só era aplicado através do conselho, né? O que foi extinto, isso em abril. E tinha um fundo neste plano de R$1 bilhão, que também... Ninguém sabe para onde foi. Mais uma pergunta, escafedeu-se. Ai, não sabe. Mas queria fazer um paralelo. Como a professora lembrou da cooperação internacional, de fato, as convenções ratificadas pelo Brasil desde 75, né, elas, na realidade, prevêem essa cooperação internacional. Quando se trata do mar, a primeira coisa que se faz é avisar do que aconteceu. Então, a pergunta é, não houve aviso. Por que não houve aviso de um derramamento acidental, o que for, precisa ser avisado. Isso, até o momento, se houve esse aviso, não chegou ao nosso conhecimento, a imprensa não noticiou. Aliás, só um momento, no Plano Nacional, um importante fator do Plano Nacional são vocês, da imprensa. Está lá. A imprensa tem que ser informada de todos os passos e Na verdade, não foi, né? Aos poucos as manchas foram aparecendo, as coisas foram... O que aconteceu, mancha aqui, mancha ali, na verdade, a gente fica assim, entristecido com isso e às vezes até revoltado, porque existia já em tese um protocolo de como agir, tá certo? Se o Conselho Nacional tivesse ativo, se não tivesse, se os órgãos IBAMA, ICMBio, a própria Secretaria de Meio Ambiente não tivesse sido até desestruturadas, mudanças de cabeças, enfim, pessoas que tinham o conhecimento daquilo não estão mais lá. E aí acho que a falta de humildade do nosso ministro do Meio Ambiente também, eu acho, ele tem que nessa hora pedir ajuda, né? Eu acho, gente, vamos juntar todo mundo, o que a gente faz, né? No mínimo isso. Mas assim, a lentidão, a letargia do governo é que preocupa, porque agora a consequência já está aí. O que a gente está falando é em mitigar, minimizar, talvez reparar alguma coisa. A falta de uma articulação, muitas vezes, faz com que o cidadão lá, o pescador, o turista, né, querendo ajudar, faça do seu jeito. E, às vezes, nem sei se é o melhor jeito, com alguma orientação ou não, se expondo a riscos de contaminação, de doença. Casos de intoxicação. Eu estava conversando um pouco com o Gandolfo. É o desespero, né? Existem universidades, faculdades, que são centros de pesquisa da vida marinha. Tá
tá certo? Que tem conhecimento. Hoje elas não têm recurso para pesquisa. Porque a gente também tem a questão da verba limitada para pesquisa também. Pois é, então é um conjunto de atitudes do governo federal que acabaram fazendo com que esse grave acidente tivesse proporções ainda maiores. É um desastre ambiental e é um desastre... Mas aí, a minha pergunta fica no seguinte sentido. Será que em algum momento, ou só agora, o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, percebeu a dimensão que esse derramamento de óleo tem na realidade, ou no começo não se imaginava que a coisa seria tão grande, então falou, não vamos ligar para isso, e agora está correndo atrás dessa letargia? Você está sendo bondosa, me perdoe, mas, professor, acho que talvez fosse a sua vez. Isso não pode acontecer, né? Porque este governo, no início, não queria o Ministério do Meio Ambiente. Recorda-se disso? Sim. Queriam juntar com o Ministério da Agricultura, né? E seria extinto. Como foi o Ministério do Trabalho extinto. Então, o que vem depois, eu acho que até que o Rossini acaba elogiando o ministro, porque o que vem é alguém que quer destruir o que existe. Tanto é que ele desmontou o Ministério, esse é o problema. O que sobrou do IBAMA? De 27 superintendências, 21 foram demitidos. Superintendentes. Fevereiro. Como é que você vai abordar planos, por exemplo... Sem gente experiente, né? Exatamente. É isso que eu estava dizendo. Pessoas que sabiam que não estão mais lá. Que botão apertar, né? Olha, o que a gente faz agora? Vai lá e aciona essa medida, essa ação, né? Agora, assim, me preocupa, e a gente pode até falar, assim, são assim, as consequências disso. Sim. A gente está falando, claro, como o senhor disse, vereador, das consequências diretas para o povo do Nordeste, para os pescadores, para quem sobrevive do turismo, né? E uma série de consequências econômicas e sociais para o povo do Nordeste que, em grande parte, já tem tantos problemas. Mas, de certa forma, esse problema, em alguma hora, vai atingir a todos nós. Claro. Olha... Chegou no... Não estou dizendo só em termos da contaminação, da possibilidade de vir para o Rio ou da possibilidade de até vir para o litoral paulista. Estou dizendo de forma da nossa economia geral, da nossa cultura em geral. Isso vai ter, na visão de vocês, algum tipo de consequência? Como a senhora falou, nós somos consumidores dos peixes, dos crustáceos... E a viagem que tanta gente se planeja para ir para o Nordeste no final do ano, agora nas férias de janeiro, tanta coisa envolvida. Os impactos a gente tem ainda dificuldade de mensurar, mas eles serão muito grandes, especialmente numa economia que pretende se recuperar. Qualquer entrada de dinheiro, qualquer vigor em qualquer que seja a atividade econômica, ele é importante, né? Se você retira a força da atividade econômica que é desenvolvida em qualquer região do país, você afeta a nação como um todo, né? Esse pessoal recolhe imposto, enfim, contribui, né? E contribui para o equilíbrio social, contribui para a distribuição de riqueza, contribui para a geração de emprego. A gente tem impactos tremendos já sentidos agora, né, na possibilidade de continuar, inclusive, desenvolvendo sua atividade normal, que é a atividade de pesca, de recepção de turistas. Existe uma grande incógnita aí sobre a qualidade da água para uso humano, a qualidade dos peixes para consumo humano, que a gente não sabe por quanto tempo vai se estender. E não me parece, né, que exista, no quesito cuidado com a saúde da população, a preocupação e a seriedade que se espera, né, de um grupo que foi eleito para cuidar da gente, para cuidar de nós, né? Antes de você dizer que... Perdão, mas eu vou ser obrigada a repetir. Antes de você dizer que o peixe é inteligente, que ele foge do óleo, você tem que ver se a água que fica, né, não vai contaminar a qualidade da carne que depois vai ser consumida. Sim. Esses estudos sequer estavam feitos, né, que de fato os animais fogem de qualquer perigo, eles fogem, eles têm interesse de viver, têm interesse de não sofrer
Qualquer animal faz isso, inclusive nós. Mas às vezes é inevitável, como a gente tem percebido muitos animais que foram aí capturados, que já tem óleo, por exemplo, no sistema digestivo. Pois é. A gente volta daqui a pouco com questão de ordem, a gente vai tomar uma água rapidamente e voltamos já discutindo esse tema. Não saia daí. A Elecamp, Escola do Legislativo de Campinas, realiza na próxima quinta-feira, dia 7 de novembro, a partir da 1h30 da tarde, o primeiro seminário de educação política com o tema O papel da educação política no fortalecimento da democracia. O evento será no plenário da Câmara Municipal, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Quem tem piercing e tatuagem pode doar sangue? João Pedro, quem acabou de fazer um piercing ou uma tatuagem fica inapto por 12 meses. Bom, se for um piercing, por exemplo, na língua, aí a pessoa vai ficar inapta enquanto tiver o piercing, a menos que a pessoa retire o piercing, aguarde 12 meses para poder vir doar. Aproveitando, quem já teve hepatite B e C não pode doar mais. Hepatite A, antes dos 10 anos, se a pessoa tiver contraído antes dos 10 anos, é aquela hepatite da alimentação, a mais branda. Pode vir doar. Se tiver sido depois dos 10 anos, a pessoa precisa trazer um exame laboratorial comprovando os anticorpos pra gente e aí a gente libera. O uso consciente da energia também é fundamental, principalmente nós temos aqueles horários de pico tradicionais, quando as pessoas chegam do trabalho. Então, o uso racional da energia elétrica também está muito associado à questão do uso racional da água. É muito importante que a gente tenha isso como medida, além da própria economia para o próprio cidadão. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute o derramamento do óleo no Nordeste e as consequências para todo o país, inclusive para nós aqui do interior de São Paulo. Falávamos sobre as questões da pesca, de como aquele povo vai sobreviver também, que depende efetivamente, né? Mas também de toda a cadeia alimentar, que todo o comércio que existe em torno disso. A gente comentava no intervalo, não só no Brasil, mas também esse comércio internacional, né, doutora? Na realidade, Abrolhos é um dos berçários mais significativos de espécies de peixe que tem valor comercial. E não é só o Brasil que pesca. São peixes que se reproduzem lá e que vão povoar o Atlântico Sul. Há várias indústrias pesqueiras que vão ter seus interesses afetados, né? Sua atividade econômica afetada por esse desastre. Está articulado, está com esse plano funcionando de modo a fazer uma coordenação dessa cooperação internacional. Não interessa só ao Brasil, interessa muitas outras nações que viriam correndo se tivessem oportunidade, se tivessem sido chamadas e, enfim, e eventualmente talvez estejam esperando. Mas a gente pode pensar, então, nessa união de forças com organismos internacionais para, nesse momento, dar esse apoio e tentar minimizar os efeitos? Eu acho que sim. Aliás, eu acho que essa cooperação internacional que foi até mencionada, ela se faz necessária. Talvez o incidente aconteceu em águas internacionais, né, fora da área do litoral brasileiro, que veio por causa das correntes para o Brasil, mas podia ter ido para outro lugar também, né? Mas eu acho que os organismos internacionais certamente devem ser acionados, devem ser envolvidos. A responsabilização, inclusive se for um navio de outro país, tem que se pensar como fazer isso dentro do direito internacional. Creio mais na cooperação internacional emanada dos governos por conta da defesa dos seus próprios interesses comerciais, quando a pesca é muito importante. Sim. Por quê? Porque as águas internacionais, elas são livres pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.
a pesca é livre, não existe um regramento, o fundo e o subsolo, sim, tem uma autoridade dos fundos marinhos, mas a coluna de água, ela é livre para pescar, é livre para pesquisar, para instalar, inclusive, plataformas, etc., né? Então, no âmbito de convenções internacionais, da Organização Marítima Internacional, talvez não existisse tanta facilidade de acionar, porque a própria convenção não oferece mecanismos para isso. Mas eu acredito que por parte das soberanias que vão ver sua atividade econômica afetada, sim. E talvez contar com a especialidade aí de pessoas que tenham contato. Parece que existe, essa cooperação internacional está acontecendo. O que eu ouvi dizer, a única que eu ouvi dizer por parte do governo, ela é feita com satélites norte-americanos e com algumas organizações norte-americanas. Mas eu acho que isso tinha que se abrir para o mundo. Para todo mundo que tem interesse econômico. O doutor Gandolfo, ele comentou lá atrás que aquele primeiro acidente trouxe a questão da tecnologia e agora a gente deve ter coisa muito mais avançada que pode ajudar nesse caso. E sim, e nós temos empresas no Brasil também que trabalham com isso. Não soube que elas tivessem sido contratadas. A CETESB poderia estar contribuindo. A CETESB é uma grande empresa de saneamento e controle, fiscalização, que tem know-how. Você entra no site da CETESB, você vai encontrar sobre essas questões uma série de procedimentos que ela adota, principalmente no litoral paulista, que tem problemas com isso. E ela, por excelência, uma grande agência. Me permito, eu vou ter que ser bravo agora, mas não tem outro jeito. Depende de vontade política. É um pouco de seriedade, né? Já que a gente então está falando de política, vamos lá, vereador Rossini. Só um instantinho, não claro. querendo, mas se você quer implementar ou pedir o apoio internacional, foi pedido o apoio de Israel na questão de Brumadinho. Eu fiquei esperando o apoio da Comunidade Econômica Europeia no caso do Nordeste. Eu vou até citar um exemplo. Em março deste ano, houve um acidente no litoral francês. Um navio chamado Grande América saiu da Alemanha e iria para Marrocos. Na costa da França, na bacia de Biscaia, que é a bacia onde a França se abastece de peixes, é a região pesqueira, o navio incendiou e veio a afundar. Ele não era um navio petroleiro, mas era um navio com cargas perigosas, ácido sulfúrico, entre outros. Mas o óleo de combustível dele foi vazado. O que aconteceu? Imediatamente, eles também têm o plano deles. Foi acionado 4 navios para recolher óleo, contratado mais um, e se pediu apoio à Comunidade Econômica Europeia. Isso que é o detalhe, aí é que está. Esse apoio, tem uma convenção de 1990 que fala dos apoios, e que o Brasil ratificou, né? Então, o que está faltando é você implementar o que já existe. Tem uma professora da USP, a Yara Chesfer Meloni, que ela é especialista em acidentes. Aliás, quem me passou isso foi o Rossini no WhatsApp. Obrigado, eu vou aqui falar, porque acho que ele não lembrou, mas vai lembrar. O que aconteceu? Essa professora fala, eu estou estarrecida, estou me sentindo otária, porque isso não é possível que está acontecendo. Ela fala, eu não estou vendo atitudes e nós sabemos o que fazer. E ela participou de tudo isso, ela é longeva, ela é uma professora sênior com PhD e tudo. E eu li essa reportagem, é impressionante, né? Isso é a entrevista dela, né? Então... Pois é, é isso que a gente lamenta. Então, aí que eu ia perguntar, a questão política. Claro que a gente está em Campinas, a Câmara dos Vereadores, o senhor é do Partido Verde, o Partido Verde tem representantes. Estou falando do Partido Verde porque o senhor é um representante desse partido. Mas que tipo, então, de pressão política, câmaras municipais, assembleias legislativas e o próprio Congresso pode fazer nesse momento para forçar que o Executivo, que o governo federal tome medidas? Eu acho assim, os instrumentos existem, né? O Congresso, de CPI, para analisar os incidentes, moções, pressão, acho que tem que ser feita. O que me surpreende, na verdade, assim, é um estilo desse governo federal
de tudo achar que faz parte de uma grande teoria de conspiração, né? Que o mundo conspira contra o governo Bolsonaro, né? Ele já elegeu nesse episódio o Greenpeace, né? Chegou a insinuar que talvez estivesse por trás, né? Tá certo? Lamentável. Ou que era por conta da Venezuela, da crítica que o governo faz ao governo venezuelano. Então, esse tipo de atitude faz com que a gente perca tempo, desvie do foco e não assuma a responsabilidade e o papel que o governo deve jogar nesse momento. É isso mais que me preocupa. É claro que a mobilização política, a manifestação, a moção tem que ser feita, né, para ver se os caras acordam. E perde velocidade na articulação dessa cooperação internacional, né? A Venezuela, originalmente acusada de ser a mandante intencional desse derramamento de óleo, faz parte agora de um grupo que está levantando informações para ajudar o Brasil a mapear exatamente de qual cargueiro, navio, de qual plataforma ou de qual poço teria saído exatamente, qual seria o navio exatamente. Foi com a ajuda da Venezuela que a gente conseguiu fazer isso. Quer dizer, a Venezuela primeiro temos que mudar. É óbvio que a gente saber... Interessa para todo mundo, interessa para ela também, senão não continua vendendo petróleo e eventualmente a gente vai descobrir que tem um esquema criminoso de venda de petróleo, né, para ser embarcado em condições inadequadas, e navios, mesmo que sejam gregos, de bandeira grega, que a Grécia ela é signatária da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, algum navio pode trabalhar ilegalmente. Existem. Que parece que eles não acionaram o transponder, né, o sinalizador. Pode ser um navio pirata, vamos chamar assim, entendeu? A gente está nesse momento em que ainda há muita coisa a vir à tona, como se diz. A gente pode até futuramente retomar essa discussão aqui no Questão de Ordem, mas hoje eu queria que vocês falassem com as informações que a gente tem, o que a gente pode pensar e que papel a sociedade como um todo deve ter neste momento. Eu acho que a mobilização deve ser no sentido de cobrar o que ainda pode ser feito, né? A articulação que ainda pode acontecer com a maior brevidade possível e aproveitar essas duas situações que a gente viveu de lentidão, primeiro com as queimadas, né? E depois com esse Aliás, a gente voltou a ter queimadas no Mato Grosso, né? No Pantanal, né? Enfim. Nós tivemos 2 eventos que sinalizaram para a gente que tem alguma coisa. Não estou torcendo contra, muito antes, pelo contrário. Eu quero que o governo acerte. Me interessa que o governo acerte e que ele consiga fazer as mudanças que são necessárias. É preciso que a gente se mobilize de forma permanente agora para analisar o que está sendo feito em matéria da estrutura de proteção ambiental. Eu acho que tem que denunciar, está havendo propositadamente um desmonte do Sistema Nacional de Meio Ambiente. E a gente tem que dizer o que é, né? Das estruturas de controle, de fiscalização, né? Que acabaram resultando no crescimento das queimadas na Amazônia. É claro que essa ocorrência não se deve a isso, mas assim, a falta de habilidade e capacitação para enfrentar a ocorrência é consequência desse desmonte das estruturas ambientais que o governo federal tem feito. Isso tem que ser denunciado, é uma realidade, né? E tentar resgatar, porque existe conhecimento, nós temos pesquisadores, nós temos cientistas, temos tecnologia, temos tudo que pode ser lançado mão, né, para enfrentar uma realidade como essa. Agora, desculpa só, não é possível esquecer das populações que estão envolvidas nisso. O desastre de Mariana até hoje impede os pescadores do Espírito Santo, lá de Regência, de pescarem, de exercerem a sua atividade profissional. Eles não podem pescar nem para comer. Até hoje,
esse pescado não está liberado e a atividade deles não está liberada. Como é que essa gente vai viver? Inclusive... Como é que essa gente vai pôr comida na mesa? Sim, essa emergência até... já existe aquele fundo que é para naquele período em que eles não, do defeso. Existe a possibilidade até que esse período está sendo usado, né? Já está só que é o seguinte, é isso que a população reclama. Está sendo usado, mas não é o período de defeso. Teria que ser um orçamento extra, não é o defeso, porque o defeso vai ter a época dele mesmo. Então, é um outro olhar, porque isso vai gerar problemas econômicos para aquela população. A gente tem a questão de que o que eles vão fazer sem ser pescar. E dependendo de avaliação técnica e científica, é possível que aquela região entre em defeso por muito tempo. Sim. Não por conta da procriação dos peixes, mas por conta da impossibilidade de consumir o pescado, que é o que está acontecendo na Foz de Regência. Entendeu? Então, a gente tem que estar preparado para isso, é preciso estar articulado, mas principalmente tem que estar preparado para enfrentar, como disse aqui. Perfeito, Márcia. A Universidade Federal da Bahia já detectou contaminação nos moluscos, algas e crustáceos. Ou seja, a base da cadeia alimentar começa a ficar contaminada. E daí... o restante da cadeia, a tendência, como falávamos do pescado, de áreas propícias para isso, vai ficar comprometida. Eu queria lembrar que o Nordeste, a gente sempre associa o Nordeste a uma região pobre e tal, e não é, ao contrário. A visão sempre dos ambientalistas é um pouco invertida, né? A Amazônia não dá dinheiro. Não, é o contrário, ela dá dinheiro, porque você pode explorar assim, assado, sem destruir, né? E o Partido Verde tem várias propostas, os ambientalistas sempre têm as propostas. Sim. Por exemplo, vou falar uma proposta, assim, fazer um parênteses. O programa, o pagamento de serviços ambientais, que Campinas é pioneira, sim, e ele foi o relator, o Rossini, foi votado agora, o mês passado, na Câmara Federal. Foi para o Senado para ser apreciado. Ou seja, Campinas está na frente, estava falando que a gente pode fazer, a gente está fazendo a nossa parte aqui, né? De alguma forma a gente vai indo. Mas queria lembrar que a economia do Nordeste, quer dizer, o Nordeste são 9 estados, 1/3 dos estados brasileiros. Ela representa, em termos de produto interno bruto, mais do que países latino-americanos. A região nordestina. Se pega um estado nordestino e compara com a Ucrânia, o produto interno bruto é maior. A pergunta que fica, e aí acho que não é possível responder agora, o que vai acontecer com a economia nordestina depois desse desastre? Inclusive, do ponto de vista do turismo brasileiro, o Procon de São Paulo já se pronunciou dizendo que turistas que querem, inclusive, remarcar a data ou cancelar a viagem podem fazer sem pagar multa, porque o consumidor não pode ser responsabilizado ou prejudicado por algo que não tem culpa, ou seja, já começa uma mobilização às agências de viagem. Só no turismo, você imagina o seguinte, as pessoas cancelam suas viagens. Sim. Né, cancelam os voos, né, os hotéis vão ficar às moscas, a mão de obra hoteleira, os restaurantes. Né, olha só o a cadeia que isso vai gerar. Pode acontecer. Nós estamos diante de um problema seríssimo. Como sair dele? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas por isso que o Plano Nacional de Contingência, em chamar todo mundo numa mesa e falar, gente, nós estamos... É como se fosse um enfrentamento de guerra. Mesmo porque quando... O que a gente vai fazer? Quando a gente tiver a identificação correta do que realmente aconteceu, até, como vocês mesmos citaram aí, lá de 2010, agora, depois que foi essa multa... Mas mesmo assim, olha, se a gente falar, ó, se o responsável do despejo for identificado, mesmo que seja estrangeiro, poderá ser multado em até 50 milhões. Mas até isso acontecer, muita coisa em termos econômicos terá acontecido. Você permite, Mirna? Você está relembrando que o valor máximo de multa que o IBAMA aplica é 50 milhões. Sim. Isso não quer dizer que a questão lá não vai ultrapassar esses patamares, provavelmente sim.
a questão lá é gigantesca do ponto de vista do desastre. Porque o navio que lançou o óleo, ele é responsável. O dono da empresa é uma empresa nova, recente no mercado. Ela é de 2006 para cá, essa empresa grega Delta Diners. Ela responde. Os funcionários, o país responde. O país também. Os funcionários, o comandante do navio responde. Agora, esse aqui é um dado que a gente não estava, mas saiu ontem no Fantástico, que dia 28 de abril a embarcação estava atracada no porto americano. Os Estados Unidos responde também. Por quê? Porque quando ela atracou lá, foi detectado que ela tinha um problema no seu esgotamento de água e petróleo que estava lançando. A pergunta é, ficou 4 dias retidas essa embarcação. Consertou, foi para o reparo, voltou consertada ou seguiu adiante com o problema? Se seguiu adiante, ela atracou na Venezuela, no porto de São José, para se abastecer de petróleo. Que, de fato, a Venezuela é uma grande produtora de petróleo e vende a doidada, um dos maiores poços do planeta, assim como da Arábia Saudita. E o valor menor de petróleo é na Venezuela. Você chega lá, você paga R$1, você enche o tanque e volta. Isso é ponto pacífico. Mas, vindo para as questões, a Venezuela responde também. Talvez isso agrade algumas alas governistas federais, mas... Ou seja, há uma cadeia de responsabilização imensa. Mas quando isso vai chegar até as pessoas? Isso vai demorar também. muito. O Estado tem que chegar às pessoas antes e depois correr atrás deles. Pela nossa legislação, aconteceu a área em mar aberto, água internacional. Você falou, então, nós não podemos. Não, ao contrário, podemos. Pela nossa legislação, tem a lei dos crimes ambientais. Responde a empresa, e no Brasil é um dos poucos países do planeta que tem crime ambiental com pena estipulada para a empresa, pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica tem uma série de restrições, inclusive não vai mais poder atracar em porto brasileiro, isso vai ser pacífico, fica banida de comercialização com o Brasil e de usar os portos mesmo que seja para abastecimento do navio para seguir viagem. Sim. E as pessoas podem ser, e mais, não importa que tenha sido em águas internacionais, porque o resultado é que importa na nossa legislação. Correto. Então, o dano causado, ele vai ter que ser reparado, e aí, em dados momentos, né, Rossini, é difícil a gente reparar, por exemplo, se atingir abrolhos. Como é que vai fazer? E os Você vai chegar lá e vai... Porque os corais são... Aí só nos resta chorar o óleo derramado. Aí vai ficar bem complicado. Agora, Mirna, o que eu acho, né? Assim, a gente tem recebido informações dispersas, acho que a mídia tem procurado fazer um trabalho de cobertura. A dúvida que eu tenho é assim, tudo que é preciso ser feito, está sendo feito? A gente não sabe, porque essas informações parecem que nos chegam muito depois. Desencontradas e tal. Então, nesse momento, nisso que eu digo, o governo deveria chamar aciona o plano, chama todo mundo que tem algum poder de ação, de conhecimento. Instala um comitê responsável comitê de guerra, por oferecer esse tipo de crise. Comitê de crise. Pronto, instala lá, chama todo mundo, é o secretário do Meio Ambiente, é o vice-presidente, o presidente, que vai comandar aquilo. Chama todo mundo lá e fala, olha, o que nós precisamos fazer? Quais são as consequências imediatas? O que dá para mitigar? Sabe aquela coisa assim? Para evitar que o dano continue se alastrando e aumentando, a ponto de se tornar irreversível. Essa é a preocupação. Né? É claro que depois apurar a responsabilidade, correr atrás da indenização, tem que ser feito. Mas nesse momento... Precisa ser feito algo agora. Você estava falando... Doutora, eu dou 30 segundos para cada um, que o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Oh, meu Deus. Então, eu vou falar, tá? Vocês estavam falando, a gente estava conversando, eu estava pensando aqui. Eu, na realidade, eu espero que o governo olhe o país como um pai e uma mãe olham um filho. Uma febrezinha é o suficiente para sair correndo, para procurar saber o que foi que aconteceu. Não precisa esperar virar uma pneumonia. Né? Você tem um indício, começou a tossir, sai correndo. É isso que eu espero. Eu espero que o governo faça por nós,
né, o que o pai e uma mãe faria por um filho. Né, olhar um desastre, olhar imagens de satélite e não acreditar nelas, né? Ouvir dizer que está chegando óleo nas praias e eu vou ver se piorar, eu vou lá ver, não é atitude de pai com filho. Né? Eu espero um pouco mais de responsabilidade. Tá certo, doutor Gandolfo. Esse é um país que tem uma história belíssima. Tem seres humanos belíssimos, tanto na população quanto nas suas elites. E eu queria me lembrar que em 1820, o educador do Dom Pedro II, José Bonifácio de Andrade Silva, santista, ele cunhou uma frase, aliás, ele é o primeiro ambientalista brasileiro que se conhece. E a primeira lei brasileira foi de proteção aos manguezais, que é o que a gente está vendo no Nordeste seria atingido. E ele cunhou uma frase que era o seguinte: tacar fogo em floresta é má fé. É lógico que o português dele estava melhor do que isso, não estou me recordando ao certo. Ele escrevia muito bem, ele escreveu vários livros, né? Eu acho que se perguntasse hoje ao José Bonifácio, o que ele falaria? A pergunta é essa, quer dizer, dos grandes brasileiros que temos, estamos nos sentindo apequenados com uma situação que não merecemos ser apequenados. Eu espero que a gente sobreviva e a população saiba cuidar do seu futuro. Obrigada. Vereador Rossini. Na verdade, eu tenho certeza que nós temos conhecimento, capacidade, competência técnica suficiente para saber como agir numa situação dessa. O que eu espero realmente é que o governo se utilize, né, desse potencial, né, dessa riqueza toda, para enfrentar esse problema com responsabilidade, com seriedade, né, porque o Brasil precisa dar uma resposta ao mundo, mas acima de tudo precisa proteger as pessoas que aqui vivem, né? Então é uma medida de extrema, de guerra, que a gente tem que adotar para não deixar que o problema fique ainda pior do que está. Tá certo, obrigada. Eu agradeço a participação de todos. Infelizmente, o nosso tempo acabou e o Questão de Ordem fica por aqui. Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, que é o 19 98729 3776. Mande, corrigindo, 97829-3776. Repetindo, 97829-3776. Você manda a sua sugestão, manda a sua proposta, a sua crítica, e aqui a gente ouve você e com certeza nós vamos retornar a sua mensagem. Não assistiu o nosso programa por inteiro? Acesse o youtube.com/TV Câmara Campinas, entre na playlist do Questão de Ordem e acompanhe tanto esse tema quanto tantos outros que nós trazemos aqui. E até um próximo programa. Mas é muito curto esse programa.